Me ouvindo? Estamos aqui? Acho que eu acho que eu não tenho eu não tô te ouvindo. Será que é o meu áudio? Eu não escuto. Oi, Agora eu escutei, Rogério. olá. Tá me Olá, escutando? tô. E agora, estão me ouvindo? Ah, tô. Sim. Tá. Beleza. Uhum. Agora deu. Deu, né? Acho que é porque ele estava entrando, para mim aparece que um monte de mensagem assim, que alguém está entrando, está aceitando. Tá joia. Então tá. Agora Então, deu certo. boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira live de uma série sobre saúde mental, que eu e a doutora Andrea elaboramos aí, bolamos uma ideia interessante, trazer sempre convidados. Eu sou o Dr. Igor Capelato, psicanalista. Estamos aqui com a doutora Andrea Morelli, psiquiatra psicanalista. E hoje nós temos a honra aí de ter o Dr. Rogério Tadeu, psicanalista, aí participando conosco. O tema de hoje é saúde mental. Vamos cuidar? E acho que a gente pode começar aí para os nossos participantes aí, nossos espectadores, falando um pouquinho o que é cuidar da saúde mental. Fique à vontade. Bom, então vou começar aqui algumas ideias que estão aqui pipocando aqui na minha cabeça. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que a gente poderia pensar em cuidar de saúde mental ou em cuidar da gente, da vida emocional, igual, ou vamos dizer assim, fazendo um certo paralelo com cuidar de uma casa. É preciso construir a casa. Embora a gente às vezes já tenha um terreno, a gente já tenha uma ideia, a gente já tem esboços, mas muito provavelmente a forma como essa casa vai poder se colocar de pé e vai poder ter intercâmbio, ela tem que ser modificada ao longo da vida. Geralmente, a gente começa a vida numa situação de grande desamparo. Então, a gente depende profundamente da saúde emocional de quem está com a gente. Que dê cuidado, que dê amor, que dê atenção, e veja em cada um sujeito, ainda que seja um bebezinho, né? Mas que comece a colocar no olhar, no cuidado com aquela criança, um sentimento de valor, de interação humana que começa a florescer, né? E uma coisa que a gente vai notar, acho que muito rapidamente, é que a gente não tem toda a estrutura para deixar a casa em pé. A gente vai precisar muito de ajuda e vai precisar de ficar cultivando alguma coisa, construindo, né? Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, que eu queria discutir com vocês é que a saúde emocional, o cuidado é uma construção. Ele não é algo regulado, que tem um monte de regra e que basta a gente seguir o cronograma que vai dar certo. É alguma coisa que tem que ser contextualizado muito frequentemente, né, e transformado. Então, eu acho que é uma grande questão, né? Às vezes as pessoas pensam que cuidar em saúde mental significa que eu vou seguir algumas regras. E é claro que tem coisas que são tão óbvias como carinho, respeito, vamos dizer assim, contribuir para uma instalação de um sentimento de humanidade, de respeito, de compartilhar. Isso é obviamente necessário, mas tudo isso tem que estar junto com o contexto, com o que se nos apresenta,
né? E com a lembrança, gente, de que mesmo que a gente não tenha uma clareza de que algum movimento psíquico está acontecendo numa criança, ela já está lá. O eu já está lá. Eu não vou virar eu só porque eu fiz 18 anos. Não. O bebê no ventre da mãe já tem alguma coisa ali crescendo. E tudo isso precisa de atenção e cuidado. Não é só eu vou dar comida, eu vou dar uma situação organizada, mais ou menos, e vou dar as vacinas, e não é só isso. O que vocês acham? Ótimo. Eu gosto muito, assim, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né, e que a gente possa discutir hoje aqui. Eu gosto muito da ideia do cuidado também, como e partindo do pressuposto de que nós não estamos dissociados do nosso próprio corpo. Nós temos uma complexidade do ponto de vista psíquico, emocional. Os nossos sentimentos são muito variados e existem nuances muito interessantes em relação a sentimentos desde muito cedo, né? De uma forma muito precoce. Talvez ainda intraútero, na gestação, na relação muito direta com a mãe e esta criança que vai sendo gestada, como a doutora Andréa, como um eu, mas a gente sempre está na base na relação com o outro, nessa constituição que é fundamental, que nos tira desse absurdo chamado vida, desse desamparo profundo no início da vida. Eu costumo dizer que a gente nasce sem GPS, sem mapa, sem bússola que possa nos orientar. E é o outro que nos oferece a chance de um pertencimento, de uma direção, a partir do colo, do cheiro, do toque, da voz. E antes disso, antes inclusive da aquisição da fala de uma criança, de um bebê. O bebê grita, chora, esperneia, reclama, né, coloca o seu lamento. Uma das coisas que eu gosto de pensar em termos de saúde mental como cuidado, para ver o quanto muitos de nós às vezes tenham a insensibilidade ou pouca habilidade no sentido de amparar a dor do outro. Nós nascemos profundamente dependentes, imaturos, né, sem um arcabouço biológico ainda completo, o cérebro não está pronto, esse psiquismo vai se construindo na relação com o outro. Nós nascemos chorando, gritando e reclamando. Quando nós somos adultos, ou adolescentes, ou talvez crianças maiores, o que as pessoas pedem? Para de chorar, engole o choro, e se chorar apanha. Ou seja, todas as expressões de tristeza, raiva, lamento, pedidos, são sufocados por uma inabilidade das pessoas em escutar aquilo que o outro demanda. O que o outro demanda? Grito, choro, dor, eventualmente alegrias, mas também fracassos. Então, acho que existe uma grande dificuldade das pessoas em geral, dos pais e até mesmo de nós, os profissionais, porque a dor do outro mexe na nossa. A dor do outro mobiliza a nossa própria dor. Então, acho que a questão, ainda, mesmo nos profissionais de saúde, eu agora estudando também com uma outra formação, na medicina a gente observa isso, uma inabilidade de você ter uma negligência consigo próprio, de um descuido consigo próprio. Você investe, e é importante que a gente invista em técnica, em ciência, em saber, mas a gente esquece de que para poder ouvir o outro, para poder escutar, é preciso que haja um grau de suportabilidade grande. E quando a gente está sofrendo, quando a gente está angustiado, é muito difícil escutar. Então eu gosto de pensar a saúde mental como um cuidado que é dinâmico. Os conceitos de saúde e doença, e não só saúde mental, mas se a gente for pensar em linhas gerais, eles são dinâmicos, eles são processos. Não há uma linearidade, a vida não é uma linha reta. Nós estamos bem em alguns momentos, outros momentos a gente não está tão bem. E é preciso, é fundamental que a gente possa se permitir, no sentido que nós somos frágeis. Então nós nascemos frágeis, mas a vida nos cobra que a gente seja forte, potente o tempo todo, que dê conta de tudo. E isso realmente tem uma pressão muito grande. Não é à toa os quadros de ansiedade, quadros depressivos que a gente tem observado, né? Potencializado talvez por conta da pandemia. Então, acho que precisa existir realmente uma habilidade, e eu gosto de pensar também a saúde mental como uma certa lucidez. Ela não é uma lucidez perfeita, não é
Ou seja, o lúcido também é aquele que chora. Uma pessoa lúcida, ela também sofre, ela também tem dores, ela também cai, ela também tem a possibilidade de viver fracassos, mas e eventualmente de suportá-los. Então acho que é muito importante que a gente possa ter um olhar sensível e habilidoso em relação àquilo que está mais obscuro. É diferente de uma ferida, quando ela está escancarada e você nota. A dor emocional, ela pode se manifestar, inclusive, corporalmente, né? Às vezes, em toda uma sintomatologia física que é muito rica, em quadros depressivos, em depressões variadas, né? Não necessariamente na doença, mas acho que a saúde mental não é uma linha reta. A gente precisa se dar conta disso. E que nem sempre a gente está bem. E tudo bem poder assumir isso numa sociedade que cobra muitas vezes potência, virilidade, o fato de poder dar conta, de ter sucesso a todo custo. Então acho que é preciso que existam pessoas sensíveis na ponta, os pais principalmente, né? Que possam ser cuidados para que exerçam essa função fundamental que é o cuidado. Mas isso pressupõe não apenas uma ciência, um conhecimento técnico. Se tiver, ótimo, acho que isso é fundamental. Mas à medida que a gente avança com o conhecimento e a ciência que está por trás, como nós aqui, que temos um conhecimento e vamos buscando cada vez mais, que a gente nunca perca a sensibilidade e a capacidade de ter uma habilidade fundamental para escutar o outro. Acho que isso é a questão mais fundamental. Eu vou aproveitar o gancho para falar um pouco de algumas questões aí bem pertinentes, né? Que, primeiro, o quanto mesmo que nós não estamos preparados para ouvir a angústia dos outros. Nós, eu digo, o ser humano de um modo geral, o pai, a mãe, o amigo, o colega do trabalho, o professor na escola que não está lá preparado emocionalmente para ouvir, porque ele também não está sendo ouvido, né? Ele também não está tendo o seu espaço de ser ouvido e não aprende a ouvir, a escutar. Então a gente, no caso eu atendo adolescentes, e eu vejo muito essa questão que está muito pertinente de a escola é o espaço do conteúdo, é informação, 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 e não tem o lugar do adolescente poder ser adolescente. Muitas vezes esquece que esse adolescente fala, mas isso é problema para resolver em casa. Mas os adolescentes, por exemplo, que estão na escola estadual, que está sendo período integral, estão tendo aula no 9º ano, eles vão sair desse 9º ano, eles têm que escolher um colegial, ou técnico ou não, eles já têm que ter algumas escolhas ali, e eles estão ali ficando das 7 horas da manhã, horário que eles vão para a escola, até 5 horas da tarde. Que tempo eles têm em casa para poder serem ouvidos? O tempo deles está sendo lá na escola e lá eles não estão podendo falar, né? Não estão tendo espaço de falar. Aí eu penso também numa questão interessante, que é o sujeito que vai trabalhar, ele está angustiado, querendo falar de questões, às vezes, pessoais, familiares, às vezes de questões do trabalho mesmo, ele sai do trabalho, às vezes está chateado com o patrão, com o colega de trabalho, com o gerente da empresa, está precisando falar. Na empresa ele não tem o espaço de falar, e quando tem um profissional da saúde lá, mental, podendo ouvi-lo, ter um psicólogo ou um psicanalista para ouvi-lo, ele fica com receio de falar e isso chegar em alguém lá e ele se comprometer no trabalho, então ele acaba não falando, e aí ele sai de lá, vai para um happy hour com os amigos, com os colegas de trabalho, ele quer falar e os colegas falam, aqui não é lugar de falar, aqui a gente veio para esquecer dos problemas. Que é a fala mais, acho que agressiva e perigosa que nós temos no nosso mundo contemporâneo. Vamos esquecer dos problemas, ao invés de ouvir os problemas e cuidar dos problemas. Dar lugar para que essa pessoa possa ser acolhida, um lugar que ela possa ter um abraço, um ombro amigo, um ouvido que escute, né? Então eu vejo muito também quanto que a gente acaba pensando que se a pessoa fala de angústia, ela vai trazer problema e problema não é legal.
Então parece que o mundo está em torno dos problemas sociais, os problemas visíveis, como assaltos, criminalidade de um modo geral, e quando que os problemas internos, emocionais, não são escutados, né? O menino lá que a mãe prendia no barril, trancava ele lá no barril, a mãe foi escutada, a pessoa com quem a mãe convivia lá foi escutada, o avô que estava ali que foi como cúmplice do crime foi escutado, os profissionais que foram chamados pela mídia para falar foram escutados, a polícia foi escutada, o delegado foi escutado, o conselho de menores foi escutado, mas o menino não foi escutado. Olha que complicado, né? Sim, eu me lembro desse caso, já é um caso que não é muito novo, mas eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental, que existe na nossa cultura, ou não só na nossa cultura, mas um verdadeiro pavor de vida emocional, às vezes. Está mudando um pouco, já foi muito pior. Mas ter essa escuta, ter espaço que você possa falar, ou mesmo chegar em casa e falar de alguma coisa, do que está sentindo, às vezes é encarado como pura fraqueza. É uma vergonha, então é melhor calar a boca, fique quieto e vamos manter a ordem, ou vamos manter uma aparência de bem-estar. E realmente as pessoas, às vezes, isso é uma coisa muito delicada, porque a escuta, ela é muito importante, mas ela precisa, às vezes, ser direcionada para uma escuta amadurecida. Porque, às vezes, o pessoal escuta e diz, olha, vamos entrar cara, porque aí a dor passa. Ou vamos gastar dinheiro, ou vamos assaltar alguma coisa, porque aí com aquele dinheiro a gente compra isso, isso, isso. Existem muitas formas distorcidas de simular uma escuta e de simular o que é poder para viver na vida, para exercer alguma função ou alguma capacidade na sociedade. Então, acho que isso é uma coisa que está na nossa espreita. A nossa cabeça precisa de algumas formas para se defender, né? A gente tem que ter, na nossa casa, a gente tem que ter porta, de vez em quando a gente tem que ter um portão mais firme, de vez em quando a gente tem que ter várias janelas, e a gente tem que ter um lugar que processe a angústia, o fogo, a paixão, o ódio, o amor, o desejo. A gente tem que ter essas coisas dentro da gente. E a gente, às vezes, constrói formas de se defender disso que, às vezes, acabam sendo doentes. Por exemplo, esquecer de vez em quando alguma dor não tem problema, mas se isso é a única coisa que a gente faz, tem sim, né? Então, o problema é que, às vezes, algumas formas da gente defender desse sofrimento emocional se tornam verdadeiras prisões e verdadeiros vícios. Por exemplo, a criança está dando trabalho, deixa ela dentro do barril, e realmente, às vezes, a criança não vai ser ouvida, a família não quer que a criança seja ouvida, e às vezes a família nega o que aconteceu, eles têm vergonha e não pedem ajuda, né, para tentar lidar um pouco melhor com as coisas. Eu brinco muito, porque às vezes o pessoal fala assim, a minha família não me escuta, não dá espaço e fica com aquela aparência para os outros que está tudo bom, né? Aquela família margarina, né? E aí eu brinco muito e falo assim, é uma família margarina, só que esquece que o prazo de validade dessa margarina já venceu há muito tempo, né? Eu acho que essas famílias também, né? As famílias margarinas, né? Felizes, viveram felizes para sempre, né? Acho que cai muito nessa questão de uma escuta mesmo, que dá trabalho, né? Às vezes, escutar alguém, às vezes a forma pela qual a pessoa vai se manifestar é muito barulhenta, é muito destrutiva, né? Às vezes silenciosa, com um sintoma físico, mas às vezes vem de uma forma muito agressiva e violenta.
E isso demanda realmente a necessidade da gente poder escutar. O que é difícil porque, como eu disse, mexe na nossa própria dor, no grau que a gente tem de suportabilidade. Então, acho que realmente é muito difícil, porque há um enfoque assim, eu vejo também na escola, esse desejo, essa necessidade de formação para que as pessoas tenham habilidades cognitivas e que possam realmente ter sucesso na vida. A custo do quê? Qual é o grande custo, né? E acho que essa questão que a gente precisa ser pensada nas escolas, na universidade, nas empresas, dentro de casa. Né? Então, acho que essa preocupação com os pais e com a sociedade em geral. Né? Fulano teve sucesso e, infelizmente, tentou suicídio. Então, acho que a gente precisa pensar seriamente nessa questão de potencializar esse lado do intelecto cognitivo em detrimento do emocional. Ou seja, não dá para poder cuidar, né? Acho que quando se desmerece essas questões emocionais que às vezes passam batidos, é realmente muito preocupante. Então, acho que é um alerta que a gente tem que fazer realmente para que haja a possibilidade dessa escuta cada vez mais efetiva em todos os contextos, né? Mas para que essas pessoas possam escutar, como a Andrea colocou, uma escuta que seja mais amadurecida, essa pessoa tem que ter tido a oportunidade de também ser escutada, né? De colocar essa angústia de uma forma que seja boa, pela fala, principalmente, né? Porque se não for para a fala, vai encontrar outras formas de chamar a atenção para esta dor. Lembrando aquilo que eu coloquei no início, a gente se constitui na relação com o outro. Né? Então, até para que a gente tenha noção de que eu existo e que a gente possa se certificar de que eu existo, eu preciso do outro como parâmetro, né? Às vezes para me validar de alguma forma. Isso é muito comum nas crianças, mas muitos adultos precisam disso. Às vezes de uma forma excessiva, né, por conta de uma insegurança muito grande. E na medida que essa pessoa não encontre o outro para se certificar de que ela está relativamente inteira, que ela existe, ela perde completamente os parâmetros. E acho que eu vejo que aí a forma pela qual ela vai colocando esta angústia, ela vai assumindo formas cada vez mais graves. Começa com um grito, começa com um choro, depois começa com um corte, com automutilações e vai caminhando cada vez mais para gravidades, para uma cronicidade. Eventualmente nasce uma crise e que às vezes pode caminhar para algo crônico. Então acho que é preciso que a gente esteja muito atento a esses pedidos de socorro que vêm pelo grito, pelo choro, pela fala ruidosa, pela agressividade, pela irritabilidade constante. Por trás dessa irritabilidade pode existir uma tristeza como pano de fundo, uma sensação de vazio, de desamparo, mas o comportamento aparente, o que aparece é a raiva. E qual é a nossa postura diante da raiva, diante de um comportamento destrutivo? Para de chorar, engole o choro, né? Você vai oferecer subterfúgios para aquela criança se entreter, porque acolher num momento de raiva, de ódio, ou de uma manifestação que seja muito destrutiva, é muito difícil para a gente. É muito difícil escutar e acolher. Especialmente se a gente estiver com raiva, se a gente não estiver bem, se a gente não teve a oportunidade de ter sido escutado, seja o cara na empresa, ou na faculdade, a criança, o adolescente, a esposa em casa. Então, acho que é preciso que haja uma habilidade muito grande para que a gente possa pensar nessa escuta, e como a Andrea colocou, uma escuta amadurecida, mas que eu vejo que é fundamental que a gente possa, que tem que ser escutado de alguma forma, em primeiro lugar. E vamos acrescentar aí, lembrando que a raiva é oriunda do medo, né? Sim. A raiva, ela nasce do medo, né? Sim. E o medo está aí aparecendo de maneiras, agora principalmente, né, intensificando, maneiras mais intensificadas, mas ele não está tendo lugar para ser falado, né? Se fala do problema que causa o medo, mas não se fala da emoção, do sentimento do medo, né? Como cada um está lidando com esse medo. São inúmeros medos que já existiam e agora estão aí agregados a outros medos mais presentes, atuais. E como lidar com todos esses medos, né?
Eu tenho Acho que por escutado conta até da adolescentes, pandemia, né? né? Eu tenho escutado adolescentes Potencializar. falar isso. Como que eu vou entrar agora na faculdade? Como que eu vou continuar a faculdade se eu não passei 2 anos e talvez eu passe um terceiro ano trancado em casa, sem experiência de vida? Eu tenho adolescentes que eu comecei a atender, eles tinham acabado de fazer 13 anos, e falando, o primeiro ano eles tinham 11, 12, e de repente estão com 13, ou seja, entraram na adolescência sem sair de casa, trancados em casa, não tiveram a experiência de ser adolescente. Assusta, né? Eu acho que esse também é um ponto muito importante, mas no sentido também de que, você vê, o medo, às vezes, faz... Vocês estão me ouvindo bem, Estamos pessoal? ouvindo, Tá dando sim. para ouvir? Está Tá. dando para ouvir bem. Eu coloquei o foninho aqui. O medo, às vezes, também vem porque a própria organização da família quer proteger tanto. É aquela história, a necessidade de se defender, às vezes, é tão grande que não é possível adquirir alguma habilidade para lidar com as coisas difíceis. Então, sim, os jovens, as crianças, às vezes estão sendo muito privados, às vezes pelo excesso de cuidado. É claro que tem que ter um certo bom senso, um certo distanciamento, evitar algumas coisas, mas a gente tem que ver que às vezes essa purificação toda pode trazer outro tipo de consequência, talvez um pouco pior. Porque a gente pode conversar com pessoas muito amorosamente a alguma distância, muito cordialmente a alguma distância. A gente pode permitir alguns graus de aproximação, né? Mas se a gente não puder ajudar esses espaços a se constituírem e a serem legitimados, os nossos jovens, os nossos adultos vão sofrer bastante. E uma coisa interessante, gente, é que assim, essa forma da gente ter que viver conversando e conversando à distância, parece quase que uma resposta à excessiva proximidade que existia antes. Porque o problema da nossa juventude, há algum tempo atrás, é que existia, tipo, eu vou numa festinha, aí eu vejo uma pessoa bonitinha lá, e eu fico com essa pessoa, eu beijo, eu abraço, e ali, às vezes na festinha, eu já atendi adolescentes que ficaram com tantos outros adolescentes que eles não sabem o nome, não lembram, quer dizer, era um mero número. É como se as pessoas tivessem sido transformadas em coisas, em objetos de consumo, e só. Então, vamos dizer assim, aonde existe proximidade aí? Nenhuma. A proximidade física não é tudo. Ela, às vezes, ela engana, mas ela não é tudo. A gente precisa ver, porque às vezes a gente tem medo de pegar uma doença, mas a gente tem medo do outro, porque o outro é alguém que vai mobilizar um monte de coisa dentro da gente, e a gente tem medo, como se o outro fosse uma doença para nós. Então a gente só quer o que é conveniente, né? E a gente também tem que pensar o que a gente vai oferecer, né? Porque também as pessoas podem nos ouvir, mas tem espaços que precisa de uma escuta mais especializada, mais cuidada. Não dá para a gente expor todo tipo de intimidade em qualquer contexto, né? Tem momentos que a gente precisa criar um clima, a gente precisa de um ambiente, a gente às vezes precisa mesmo de um tratamento, né? E muito longe do que as pessoas dizem, o tratamento não é para calar as pessoas, não é para anestesiar as pessoas. O tratamento é para dar um espaço de escuta mais tranquila, mais cuidadosa, mas realmente aquilo que existe, que é doloroso, vai aparecer. E não tem jeito, gente. Acho que isso é uma coisa muito fundamental. Ter saúde emocional, ter cuidado, significa que a gente usa a cabeça da gente, que a gente se aproxima das nossas emoções. Não é que a gente esquece ou domestica elas. A gente tem que achar um jeito de viver bem com elas, porque elas são importantes.
né? E porque elas têm alguma característica da nossa personalidade que conta, que importa para nós. Então, a gente precisa cuidar da cabeça, significa que a gente vai aprender a fazer trabalho psíquico. Né? Não é só trabalhar na academia, ou trabalhar na, sei lá, onde para ficar bonito, e intelectualmente. O trabalho psíquico é muito importante. E ele tem que existir. Essa é a melhor casa que a gente pode morar. É quando a gente consegue, vamos dizer assim, fazer trabalho emocional com as coisas, entendendo, pensando, vivendo, avaliando. Isso é fundamental. Eu gosto muito de falar assim, que a gente tem 3 corações, né? Tem o coração, mesmo que está ali bombeando. Tem o coração da vida, que é as pessoas que podem nos acolher. E tem o coração fundamental, que é a mente, né? Porque a mente é quem decide tudo, né? As decisões estão ali, né? Mesmo o sujeito que vai para academia para cuidar do corpo, pensando na estética, ele só vai para academia cuidar do corpo porque a mente decidiu ir para academia cuidar do corpo. E a gente coloca a mente como se fosse uma coisa assim, se eu estou cuidando dela é porque eu tenho algum transtorno, porque eu sou louco, aí aparece aquela ideia da loucura, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Como que surgiu essa ideia de loucura, né? E lá na Idade Média, até um pouco antes, assim, nos primórdios da Idade Média, a loucura surgiu como algo assim, o sujeito que a gente não tinha respostas da ciência para cuidar. O louco era aquele que tinha alguma doença que a ciência não podia cuidar. E às vezes não era doenças mentais, às vezes eram doenças físicas. E se não sabia como cuidar, então aquela pessoa ela tem que ficar distante, porque eles não sabiam se aquilo era transmissível ou não. Se acreditava que o sujeito esquizofrênico podia transmitir a esquizofrenia, né? Que eles não chamavam de esquizofrenia, mas dizia que a pessoa ela tinha visões, né? Então quem tinha visões, quem alucinações, podia transmitir a alucinação para outros. Então era uma crença por falta de conhecimento científico, né? A primeira vez que se usa a palavra loucura como um transtorno da consciência e não mais como uma situação, vamos dizer assim, assustadora, mas era um transtorno da consciência por falta de um aprendizado emocional. Foi numa peça do Shakespeare, no Hamlet. O Hamlet é a primeira vez que se usa a loucura, por isso que o Freud se apaixonou tanto em falar de Hamlet, né? Porque Hamlet ele vai trazer a loucura não como um problema de distanciamento, mas sim como um sujeito que não teve a mãe cuidando na infância, não teve a presença do pai, e aí ele desenvolve a loucura, que era o nome que se dava aos sintomas recorrentes de um mau cuidado, de uma falta de afeto, de uma falta de limite, de uma não elaboração aí de um ego. Ô Igor, eu fico pensando, quando você fala disso, e a todos que nos escutam, e pegando um pouco do que a Andrea falou, acho que quando a gente tem uma sensação de estranhamento em relação a nós mesmos e com o outro, Freud até tem um texto belíssimo chamado O Estranho, né? Ou seja, essa capacidade de a gente se estranhar com determinados sentimentos, emoções, ela é fundamental. Quando a gente também percebe esse estranhamento no outro, aquilo que eu não consigo dar conta, nós não temos respostas para isso. Acho que nem para aquele que é estranho a nossos olhos, mas também para a nossa própria estranheza. Então, quando a gente pensa que o medo tem que ser silenciado, ignorado, ou não pensa nisso, ou não pensa nos problemas, é justamente o contrário. Quando nos chega uma sensação estranha, nós temos que prestar atenção muito nisso. E poder, na medida do possível, colocar palavras, né? Nominar os sentimentos é fundamental. E aí, eventualmente, buscar ajuda especializada para nos ajudar nesse processo. Porque se esse estranhamento fica por um tempo, a gente precisa ficar com esse estranhamento por um tempo. Mas se ele permanece, se ele perdura, isso tem um efeito muito danoso, né? Então é fundamental que a gente possa
suportar o nosso próprio medo e entender que recado este medo está nos dando, ou a raiva, ou qualquer outro sentimento. Mas a sociedade que a gente vive faz, né, tem uma postura de anestesiamento dessas emoções, o que, óbvio, em algum grau, em alguma medida, quando isso é insustentável, insuportável, e quando descamba, talvez, por uma questão onde a pessoa não dorme, tem privação de sono e outras questões de ordem fisiológica, é óbvio que a Andrea, como psiquiatra, sabe disso, é importante a medicação nesse sentido, para reduzir um pouco, talvez, esta ansiedade, né? Mas, ainda assim, é fundamental que a gente possa lidar com a nossa própria estranheza, né? Que sensação estranha. Eu atendendo pacientes, a gente vê muito, eu me sinto estranho, né? O que você sente? Eu não sei dizer, eu não tem palavras que possam representar isso. E à medida que a pessoa realmente entra em contato com a intimidade dos seus próprios pensamentos, dos seus sentimentos, eu acho que esse é um convite fantástico que a gente faz, no sentido de não se livrar daquele mal-estar de uma forma repentina, mas que a gente possa ter condições e recursos emocionais para poder suportar e para poder sustentar um pouco isso. Por isso, ter alguém que nos escute é importante, para que a gente possa, na medida do possível, ir se aproximando. Vou usar uma expressão de uma paciente que ela chegou e pôde falar algumas coisas, e ela falou que um dia ela iria me contar que provavelmente ela ia chegar cada vez mais no quarto escuro. O quarto escuro era a expressão que ela utilizava para se aproximar de um conflito muito grande e que não foi, obviamente, nas primeiras sessões. Demorou muito tempo para que ela pudesse pensar no quarto escuro. Imagina falar. Para algumas pessoas é insuportável pensar. Falar, então, acho que é um grau muito maior. Então, é importante que a gente possa, ao invés de ignorar ou varrer a sujeira para baixo do tapete, que a gente possa ter a coragem realmente de poder olhar a nossa própria estranheza, o estranho que mora em nós, o estranho que mora no outro, que aí talvez a gente possa pensar na loucura, né? Não na loucura aí como a doença em si, mas esta estranheza que mora na gente, né? A gente não se conhece completamente. Então, acho que é importante que a gente possa se dar conta disso e que a gente não varra para baixo do tapete de uma forma imediatista ou que, eventualmente, vá ter uma supermedicação no sentido de anestesiamento de tudo. Só um adendo, uma ressalva, eu lembro também de uma outra pessoa que eu atendi que, hipermedicada, psiquiatricamente, dizia que, às vezes, ela também queria sentir a vida, porque retirava a ansiedade, mas nem tristeza, nem alegria ela sentia mais. Tamanha o excesso de medicação. Então, é fundamental que a gente possa medicar quando é necessário, mas que a pessoa possa também sentir tanto a alegria, quanto a tristeza, quanto o medo, quanto a raiva. Acho que isso aí que você está falando é super, super importante e é justamente lidar com essas coisas estranhas ou com esses sentimentos de desproporção, de que tem alguma coisa dentro da gente que é horrível, feio, ou está muito grande, ou está doendo, é justamente isso que é um bocado do trabalho mental. É transformar alguma coisa, uma emoção bruta, uma dificuldade, uma vivência difícil, numa experiência que devagarinho vá sendo pensada, vá sendo entendida. Elaborada, a gente às vezes né? coloca alguma palavra, ou diz, nossa, isso aqui parece uma água, um turbilhão agitado, uma tempestade, ou igual quando cai granizo na vidraça. Enfim, a gente precisa ir colocando um pouco de humanidade nisso, porque senão é como se a gente vivesse povoado por bichos, por coisas estranhas, e que a gente não quer saber. E que alguém, então, que cuide disso, alguém que faça. E eu acho que isso que o Rogério falou é muito importante, porque existe uma tendência de amenizar realmente tanto a dor, através de medicações que têm um componente sedativo muito significativo,
E isso é preocupante, porque às vezes as pessoas ficam neutras demais, né? Nada as mobiliza, porque é muito neutralizador. E realmente, a partir de uma certa neutralidade, a gente não faz mais nada. Você não busca nada, não procura nada, não sente, por exemplo, e é isso que eu acho, gente, que eu sempre procurei focar, é que tratamento psíquico não é igual você usar uma droga para ter uma anestesia. O tratamento psíquico é para te ajudar, vamos dizer assim, eu uso uma expressão que eu já usei várias vezes, eu acho que medicação, cuidado, assim, principalmente no sentido de medicação, é igual uma sola de sapato. Você pelo menos não vai ferir gravemente os seus pés. Mas quem vai andar, o destino, o lugar aonde você vai, a rapidez, com quem você vai andar, é você que vai escolher. A medicação é só uma solinha, entendeu? Alguma coisa ali que permite que você não arrebente os seus pés, porque tem hora que o território é horroroso. Cheio de pedra, cheio de espinho, mas não, ela não vai mudar a sua orientação, a sua capacidade de caminhar, de correr, de enfrentar obstáculos, e ela não vai mudar aquilo que você é. Não tem jeito. Eu gosto muito de falar que cuidar é uma tríade, uma associação entre a empatia, que você tem que ser empático com o outro para cuidar, mas tem que ser com você mesmo para se cuidar também, né? Tem que ter empatia consigo mesmo. Tem que ter responsabilidade e, acima de tudo, tem que ter desejo, que é uma questão muito forte, né? Quanto que as pessoas elas não cuidam, elas não dão espaço para ouvir, não suportam a angústia do outro, porque elas não desejam o outro, né? Acho que vai um pouco naquele caminho que a André comentou, dos sujeitos se tornarem objetos, né? As pessoas se tornando objetos. Então, quando elas se tornam objetos, você não tem desejo por ela, né? Você pode ter prazer, mas não tem desejo. E sem desejo, como que vai escutar, né? Fica a obrigação, né? Obrigação, Onde né? há obrigação, não há desejo. E uma outra questão, pensando um pouco também no que o Rogério e a Andréa falaram, que veio muito para mim, assim, eu escuto muito as pessoas falarem assim, eu vim fazer terapia porque eu tenho um problema. É sempre assim, eu tenho um problema para resolver, eu tenho um problema para resolver. E aí, aos pouquinhos, eu tenho trabalhado muito com a ideia, vamos tirar essa palavra problema, entender o que é que você veio, de fato, aqui para resolver. É um problema ou não é problema? Porque quando é problema, a pessoa quer resolver e acha que tá bom e acabou, né? Quando ela percebe que aquilo não é um problema, ela começa a se aceitar, começa a abrir mais, falar coisas que ela não tinha coragem de falar, porque sai desse lugar que a gente estava falando do preconceito que existe com cuidar mental, né? Existe um preconceito muito forte do cuidar mental, porque ainda hoje se tem esse receio, né? Se tem doença mental, vamos isolar. Tem doença mental, vamos tirar da sociedade, vamos deixar ela escondido, porque eu não suporto a doença mental dele. Porque já trata como doença mental, né? Então, às vezes até fala assim, mas o sujeito está chorando muito, mas ele chora muito, tal. O que eu faço com meu filho que ele não para de chorar? Eu falei assim, graças a Deus que ele chora. Imagina se ele não tivesse sentimentos, se ele fosse igual aquele sujeito que está lembrando um pouquinho do que o Sartre escreveu, que chamou de homem absurdo, né? Que é aquele sujeito que não tem sentimento nenhum, que tanto faz para ele se tá bom, se tá ruim, se é doce, se é salgado, tanto faz porque ele não tem desejo nenhum. Ele não sente emoções nenhuma, né? Você sabe que uma das coisas que me preocupa muito é essa indiferença.
né? Porque esta, e que pode ser muito bem colocada, às vezes, como aquilo, como, às vezes, uma prescrição excessiva de medicamentos, por exemplo, corre-se o risco dessa pessoa se tornar indiferente. Então, e aí, o não sentir, né? Acho que o medo, por exemplo, é extremamente importante, a gente sabe, como proteção, prudência, né? E que, às vezes, como base aí da raiva, como a gente sabe, mas é importantíssimo que a gente possa gritar, chorar, e realmente essa questão da indiferença ela é muito perigosa, não só para nós, mas também daquelas pessoas que estão, eventualmente, vão buscar e vão se profissionalizar lá na ponta também, que vão ser os cuidadores, por exemplo, né? Então, há uma preocupação, especialmente na minha parte, assim, no sentido de que, na medida que a gente vá formando gerações, onde você veicula a ideia do sucesso profissional e o enfoque só cognitivo, se esta pessoa vive uma certa indiferença e os outros agem de uma forma indiferente em relação a ela, que profissional vai ser esse, né? Então, essa pessoa vai ser lançada ao mundo, para a sociedade, para ofertar um cuidado. Será que por desejo ou por obrigação? E aí eu fico pensando se essas pessoas, porventura, se tornam cuidadores. No sentido amplo do termo, como pais, mães, profissionais de saúde, educadores, como é possível caindo numa indiferença? Então, acho que a indiferença é um sinal preocupante e quando ela chega até nós, a nossa função muitas vezes é poder olhar para essa indiferença para ver se existe algum desejo, né? Muitas vezes existe a morte do próprio desejo, né? Então, é fundamental que a gente possa resgatar isso de alguma forma. Não sei o que vocês pensam disso. Acho que é muito necessário a gente pensar, a gente sofrer as coisas, né? Quando a gente não é indiferente, a gente se mobiliza, a gente sofre. É por isso que às vezes a indiferença é tão procurada. Mas eu acho que vale a gente fazer um certo contraponto aqui. Por exemplo, se eu estiver trabalhando numa UTI neonatal, com os bebezinhos muito frágilzinhos, eu não posso ficar pensando muito na dor, no sofrimento. Eu tenho que me desligar um pouco daquela dor, que às vezes eu tenho que colocar uma sondinha no bebê, eu tenho que colocar um soro, às vezes tem que puncionar na cabecinha do neném, porque é a única veinha maiorzinha que dá para puncionar. Então, às vezes, eu tenho que limitar um pouco a minha dor, ou a minha sensibilidade à dor, em prol do desejo, de um outro desejo também, entendeu? De um outro momento, de um passo além. Mas o que eu não posso esquecer é que, apesar daquilo, de eu ter que ter um certo controle em alguns momentos, eu tenho que estar aberto para que ali é uma vida humana, para que aquela criança precisa ouvir a voz humana, os pais precisam entrar ali, não pode ser tudo tão puro, tão limpinho, que não pode ter gente, que não pode ter contato, né? Outro dia eu estava conversando com uma moça que pegou Covid e tem um bebezinho de 2 meses e meio, e eu falei para ela, eu falei, olha, fale com seu bebê, chame, cubra bem a sua boca e continue falando com ele, você não pode ficar 15 dias longe. Aí ela me disse, não, mas a minha família não quer nem que eu chegue perto, eu não posso ficar nem no quarto. Ok, existe algum risco, mas talvez a mãe consiga se controlar para não tossir, para não expor alguma secreção, mas pelo menos para o bebezinho saber e ouvir e perceber que ela está viva. Entenderam? Porque há algumas coisas, gente, que a gente precisa se aproximar. É verdade que a gente precisa conter um pouco da nossa vontade de agarrar a criança, de fazer alguma coisa, de tratar aquela situação como se nada tivesse acontecendo. E às vezes é muito doloroso a gente ficar ali sem poder abraçar e fazer os cuidados. Mas a gente precisa se aproximar justamente por causa dessa não indiferença, né? De que a gente tem que ter algum compromisso.
E eu acho que uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é que a vida sempre traz para a gente alguma coisa que é desproporcional para aquilo que a gente está preparado. É impressionante. A pandemia tá aí, né? Quem no mundo ia pensar numa coisa dessa, gente? Nunca estaríamos preparados para isso. É coisa de ficção, de filme de ficção científica e daqueles que a gente às vezes nem liga muito, fala assim, ah, isso é ficção boba, né? Mas a gente, quer dizer, a gente tem que viver a nossa vida aguentando um pouco dessa desproporção, desse exagero, dessa coisa bruta que chega, traz um problema e a gente ainda não sabe como lidar. Mas a gente tem que estar comprometido, entendeu? E a gente realmente não pode estar indiferente, né? O nosso compromisso tem que ser mesmo com a vida, com o valor emocional dos vínculos, isso tem que estar muito presente. E isso é uma luta, porque às vezes os compromissos não estão assim. Estão com sucesso, com coisa fácil, com resolver logo das coisas e ficar livre. Muitas vezes é assim. Acho que o distanciamento físico não pode ser confundido com desamparo, né? É fundamental que a gente possa resgatar esses momentos de intimidade, ainda que seja mediado por uma tela de computador, uma escuta, um acolhimento, mas é fundamental, o que me marcou muito, me chama muita atenção, às vezes em situações de Covid, em pessoas que foram entubadas, por exemplo, que a sensibilidade de alguns profissionais de poder trazer um celular para existir uma comunicação, às vezes um momento dramático da vida de alguém. Então, acho que esses profissionais têm uma sensibilidade, não caíram numa indiferença. Eu acho que um resgate fundamental de humanidade que precisa existir. Então, a gente não pode confundir distanciamento físico com desamparo, com negligência, com insensibilidade. Talvez aí, se há que é possível algum tipo de ensinamento, com tudo isso que a gente está vivendo, é esse resgate fundamental de uma aposta no ser humano. Né? Cada vez mais criação de vínculo, em espaço de solidariedade, de escuta, porque a gente percebeu o quanto nós somos frágeis, né? Então, quebrou de alguma forma, não em todos, infelizmente, a suposta onipotência de muitos, né? Então, acho que a questão da pandemia é um prato cheio no sentido em que nos convida à reflexão do quanto nós somos frágeis. Mas essa fragilidade não pode nos colocar numa posição passiva. É justamente o contrário. Que a gente possa cada vez mais ter claro o nosso desejo e não cair numa indiferença. Volto a insistir nesse ponto, que é uma das coisas que realmente me preocupa. E acho que todos nós, né? Que a gente possa resgatar isso. Estamos com 2 minutos aí para os finalmente da live. Eu sempre gosto de encerrar assim, 5 minutos antes, já ir encerrando, porque às vezes a gente estende um pouquinho e a gente acaba não cortando a live, para depois poder salvar ela com encerramento legal. Né? Então, eu acho que a gente podia fechar agora o nosso pensamento. Foi muito bom, né? Foi muito, acho que esclarecedor. Pudemos trazer bastante, vamos dizer assim, conhecimento e experiência. E acho que a gente podia fechar aí tentando organizar um pouco, então, o que é saúde mental? Eu acho que saúde mental, eu acho que é a possibilidade que a gente tem de suportar a vida sem que a gente se autodestrua e evite destruir o outro. Uma relativa lucidez, lembrando que a vida é dinâmica, não é linear, então a capacidade de suportar a vida com seus altos e baixos, com as suas dores, tendo, de alguma forma, até uma analogia com a parte corporal orgânica, o que se entende por homeostase. Homeostase é um mecanismo, um princípio, onde o corpo, o organismo, busca uma tentativa de um quase equilíbrio, um ajuste para nos manter vivos fisiologicamente. Mas é um equilíbrio dinâmico, sempre. Celular, intracelular. Então, se corporalmente sempre é dinâmico, né, quando essa homeostase é quebrada, surge a sintomatologia, eventualmente uma doença. Então, acho que é poder pensar que a vida é dinâmica, suportar a vida
com seus altos e baixos, a tristeza, sem que a gente possa se destruir e sem destruir o outro. Acho que é uma boa, boa reflexão. Eu concordo com isso que você falou, assim, totalmente. Isso vem de encontro à ideia de maturidade emocional, de condição de processar as questões emocionalmente, ter um lugar para o que é terrível e para o que é bom. E vamos dizer assim, acho que principalmente, gente, sustentar a capacidade de vinculação humana. Acho que uma das coisas mais bonitas e mais, vamos dizer assim, que mais ajudam a gente a ter saúde é essa capacidade de vincular-se. Gostar, com tudo que isso envolve, com toda, às vezes, o sofrimento e as frustrações, mas o prazer na convivência com o outro, de uma forma ampla, eu acho que é uma preciosidade. E acho que eu queria só lembrar de uma frase que eu gosto demais, que fala sobre tratamento, o que é importante. Que é mais ou menos, essa frase é atribuída ao Aristóteles, eu não sei se é dele mesmo, mas essas coisas antigas, né? Mas é o seguinte, aquele que, vamos dizer assim, procurar num tratamento uma grande generalização, enganar-se-á muitas vezes na cura, porque o objetivo do tratamento e da cura é de preferência o indivíduo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a saúde sempre é uma questão individual. A saúde emocional, a saúde física é uma questão individual. A gente tem que correr muito dos algoritmos, das generalizações, porque aquilo nivela e você destrói a subjetividade. E a riqueza do ser humano é a subjetividade dele. Não estou dizendo que as coisas coletivas não são importantes, mas a gente não pode jogar fora a subjetividade, senão daqui a pouco a gente fica igual a família dinossauro, que chega os velhinhos, vamos jogar os velhinhos do precipício, porque está na hora. Não sei se vocês lembram de um desenho da família dinossauro, que tem uma hora que a vovozinha não quer de jeito nenhum ser jogada do penhasco. E o pessoal fala, e aí tem toda uma questão lá, por que não desprezar as pessoas, né? Por que valorizar o indivíduo? Eu até vou fazer uma metáfora pegando esse família dinossauro, porque eu diria assim, que entre aspas, o que a humanidade chamou de doença mental, eu diria que a doença mental é você jogar a vovozinha lá no precipício. A saúde mental é quando o pai da família lá, que é o Dino, ele chega em casa e diz assim, eu joguei ela no precipício, só que ela quicou e voltou para a cadeira dela. E ele traz ela de volta. Então, a saúde mental está ali. Ele não jogou ela, ele não teve essa coragem, ele entendeu, respeitou e acho que é aí que está a saúde mental. É cada sujeito poder estar bem consigo mesmo para estar bem com os outros e poder conviver e entender as pessoas. Então, uma boa noite a todos. Obrigado a todos que participaram. Não deu para responder algumas perguntas porque chegaram agora no final aqui, mas à medida do possível a gente nas outras lives vai esclarecendo também algumas questões que foram apresentadas. Obrigado pela presença do André, obrigado pela presença do Rogério. Muito bom o nosso bate-papo e espero que em breve a gente possa repeti-lo. Lembrando a todos que a live vai estar gravada e em breve eu estou divulgando no Instagram aí o link de acesso. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos escutam e foi um grande prazer estar aqui. Acho que essa aposta no vínculo, o quanto, mesmo mediado por uma tela, quanto isso é gratificante, quanto isso nos enche de sentido e prazer. Então, minha gratidão a vocês. Obrigada, gente. Também agradeço muito. Eu vou fechar uma última frase. Eu falo que saúde mental, pessoas saudáveis e pessoas lúcidas, como o Rogério usou esse termo, né, da lucidez, são pessoas que olham para a tela aqui e esquecem que está na tela, né?
É como se nós estivéssemos numa mesma sala, né? Estivéssemos Sim. juntos. Acho que aí está a saúde, né? De não ficar preso ao objeto, mas sim à emoção. Uhum. Muito bem. Até, gente. Obrigado. Muito Obrigado. obrigado. É. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.